por mais que a gente não queira conversar sobre certos assuntos, é muito melhor quando a gente esclarece para ter segurança, para poder ajudar e auxiliar quem está precisando de força, quem está precisando de ajuda. Por isso a gente resolveu fazer esse Vida e Saúde hoje tão especial, falando da campanha do Setembro Amarelo. E olha, para começar esse programa, a gente trouxe aqui um verso da Bíblia. Salmo 146, 5 diz o seguinte: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. E realmente esse verso é importante porque nada, nem ninguém é tão confiável como Deus. Então é certo você confiar nele e você vai ser feliz, assim como está dizendo esse salmo de hoje. E olha, o programa está acontecendo agora e eu quero saber de você. Você sabe exatamente o que significa essa campanha toda do Setembro Amarelo? Você sabe que existe uma história por trás disso? Doutora, bem-vinda ao Vida e Saúde, mas eu quero que você já comece contando pra gente um pouquinho da importância de dar voz a um assunto que é delicado, mas tão necessário da gente tratar. Sim, tem toda uma história por trás disso, né? Essa campanha não nasceu do nada. Primeiramente, acreditava-se que era perigoso falar sobre o suicídio para que as pessoas que estivessem fragilizadas não tomassem isso como uma forma de realizar a mesma coisa, né? Então a história começa em 1774. Bastante tempo atrás. E eu achando que a campanha era recente. Mas essa campanha recente está baseada nessa história antiga. Ok. O que aconteceu foi que, nesse ano, na Alemanha, foi publicado um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werder. E era um personagem que ele se suicidou com um tiro na cabeça porque ele não podia ficar com a pessoa amada. Ela foi prometida e ele não aguentou o sofrimento dessa solidão e ele cometeu esse suicídio. E ocorreu que, então, em toda a Europa, ocorreram várias pessoas se suicidando da mesma forma. Então, pensou-se que esse romance trouxe esse perigo. Tirou o romance, não pode mais ser publicado, não pode mais se falar sobre suicídio. E essa ideia se espalhou pelo mundo. Foi um consenso. Exatamente. Mas, depois de muito tempo, percebeu-se que os casos continuavam lá. E chegou num ponto onde eles estavam aumentando, na verdade, né? Então, entendeu-se que, não, talvez nós tenhamos realmente que falar sobre o assunto de uma outra forma. Aí aconteceu uma história, isso mais recentemente, de um jovem de 17 anos que se suicidou com seu carro amarelo. E a família, então, entendeu que foi um sofrimento muito grande que o levou a isso. E no funeral dele, eles distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens positivas para ajudar pessoas que estavam sofrendo, para que elas não fizessem a mesma coisa, que valeria a pena cuidar de si e não interromper a vida. Que legal, no momento de tanta dor, surgir de repente uma ideia de auxílio, de ajudar quem porventura estivesse passando pela mesma situação. Exatamente. Que legal. Então, assim, como essa ideia fez com que as pessoas que estavam passando por aquele sofrimento entendessem que elas não estavam sozinhas, então surgiu por conta dessa história a campanha O Setembro Amarelo, né? E aqui no Brasil, o CVV, o Ministério da Saúde, acompanha essa e apoia essa campanha de ajudar as pessoas, porque não é só quem está sofrendo a ponto de escolher tirar a vida, mas também a família, as pessoas que estão ao redor. Quem está em volta. Né? Exatamente. Porque a morte é uma coisa que não é comum a nós, que estamos com saúde mental. Nós, na verdade, queremos viver. Então, causa um estranhamento você pensar que alguém decidiu tirar a própria vida. Então, a pessoa que está ao redor, ela não consegue, é um choque, ela não consegue lidar com aquela situação. Então, essa campanha é importante não só para essa pessoa que está em sofrimento, mas também para as pessoas que estão ao redor, né, dela. Como esse é um assunto delicado e às vezes a gente não sabe muito como falar, especialmente para alguma família ou para alguém que tenha passado por esse momento tão difícil, a gente acaba silenciando, mas é importante saber alguns sinais que a pessoa vai dando. Por que alguém tem a coragem de tirar a vida, doutora? Como é que isso chega a esse ponto? Sim. A gente tem que entender que o que leva uma pessoa a escolher parar de viver não é porque ela quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Ok. Né? Esse sofrimento é tão angustiante que ela imagina que não há outra forma de interromper a não ser morrendo, né? Mas antes dela chegar nesse ato, ela vive uma angústia muito grande entre a escolha de viver e morrer, né?
Então é muito perigoso as pessoas julgarem esse ato, porque, na verdade, até ela chegar nesse ponto, ela passou por uma angústia muito grande, né? Agora, quem fica também sofre, né? Tá. Por quê? Porque você não entende. De repente, essa pessoa começa a achar que a culpa é dela, ela começa a sentir a culpa de não ter reconhecido os sinais, né? E quais são esses sinais? É fácil da gente descobrir? Eu acho Na que é importante a verdade- gente ficar atento, mas Exatamente. com o nosso estilo de vida, com tanta correria, Uhum. às vezes a gente se esquece de olhar para o outro com essa atenção, com esse cuidado. Exatamente. A gente acaba voltando a atenção para as coisas que a gente precisa fazer e esquece de quem está ali do lado. E não Tá. percebe que às vezes ele está entrando numa tristeza, num afastamento, ele já não se interessa mais por coisas que eram interessantes e motivadoras para ele. E tem outros fatores também que podem levar, né, a pessoa a pensar nisso. De repente, ela passou por uma frustração muito grande e ela não teve condições de enfrentar isso. Uma perda que foi uma dor que ela não esperava e aquilo levou ela realmente para uma tristeza profunda que ela acha que não vale a pena continuar vivendo, né? Também pessoas que tiveram casos de suicídio na família, ela vai ter aí talvez uma tendência, então precisa tomar cuidado com isso. São vários os fatores. Tá. Mas é importante também a gente entender que não é fácil, porque gera uma culpa em quem fica e fala, nossa, como que eu não percebi? Tá. Não Então é precisa de fácil. atenção, então, tanto a pessoas com essas tendências ou já com quadro de depressão, que Sim. porque a depressão às vezes leva a pensamentos realmente de colocar fim à vida. Mas a família também precisa precisa de atenção caso isso venha acontecer. Isso, porque vai gerar, então, uma culpa, um questionamento, raiva, né? Por que ele fez isso comigo? Ele não pensou em mim que ia ficar aqui. Mas tem que entender que essa pessoa Difícil. não estava com saúde mental para tomar uma decisão Avisada. pensando, né, Certo. em quem ia ficar. Ela estava fora de si, né? Aham. Então é difícil a gente julgar, né? Ela queria acabar com o sofrimento dela. Sim. Agora é o seguinte, será que as pessoas estão realmente antenadas no que significa a campanha do Setembro Amarelo? A Rafa foi às ruas para tentar descobrir. Um problema de saúde pública que tem afetado os nossos dias é o suicídio. Para você ter uma ideia, segundo dados oficiais, 32 brasileiros morrem por dia, taxa superior às vítimas de AIDS e de alguns tipos de câncer. Um problema sério que merece a nossa atenção e por isso existem campanhas como o Setembro Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar e orientar a população. Mas será que as pessoas sabem de fato o que é o Setembro Amarelo? Nós fomos às ruas perguntar se eles conhecem essa campanha. Você já ouviu falar na campanha Setembro Amarelo? Não. Não, já ouvi falar. Eu ouço falar do outubro rosa e novembro azul, isso. Do que se trata? Se trata de uma campanha relacionada a suicídio, evitar a conscientização, etc. Você acredita que esse assunto ainda é um tabu na nossa sociedade? Sim, acredito muito que seja um tabu. Tem vertentes religiosas e famílias conservadoras que falam que isso não trata como deveria ser tratado. Ainda assim, existe muito preconceito, muito sobre a depressão. Mas ela precisa ser tratada, né? É o mal do século. Então as pessoas precisam saber o que está acontecendo e ter consciência. Eu só não sabia dessa campanha, acho que estou achando o máximo. Pois é, doutora, você viu que muita gente ainda não conhece direito. Agora, espero que depois do Vida e Saúde você possa realmente espalhar essa história de conscientização. Quando a pessoa tem o pensamento suicídio, quando ela começa a planejar, a coisa começa muito sutil. Então, às vezes, como você disse, ela não quer botar fim na vida, ela quer botar fim na tristeza ou naquela angústia que ela está sentindo. Exato. Será que existem maneiras de se cortar ou de se quebrar aquela sequência de pensamentos negativos? A gente colocou aqui até algumas frases aqui motivacionais, né? Porque às vezes a gente não vê luz no fim do túnel, quem está passando por momentos difíceis. Sim. Na verdade, essa pessoa precisa realmente de tratamento.
ela precisa passar num psiquiatra, passar num psicólogo, para que ele possa sair dessa ideia de que o fim do sofrimento, a única solução é a morte. Ela vai encontrar, na verdade, que existem outros caminhos e outras formas. Então, o remédio vai ajudar ela a baixar essa ansiedade, esses pensamentos negativos, essa confusão e essa falta de esperança. E a psicoterapia também, porque vai dizer para ela que a vida sempre vale mais, né? Existem outras opções. Existem outras formas. O apoio e o auxílio da família e de amigos, porque ela sente que ela não pertence mais àquele lugar e que não vale a pena mais estar ali. Então, quando ela começa a enxergar que existe sim pessoas que a amam, ideias que ela tem negativas sobre si, na verdade não são verdadeiras, então aí vai diminuindo, né, essa chance de achar que a morte é a solução para o sofrimento, né? Bom, e a gente também tem que pensar o seguinte, que a nossa vida é feita de altos e baixos, todos nós temos. Você pode pensar na pessoa que tem todo o dinheiro no mundo, você pode pensar naquela pessoa que tem filhos e seu sonho é ter filhos, você acha que ela é a mais feliz do mundo. Essas pessoas, na verdade, com recursos ou com itens que a gente considera, né, valiosos, também enfrentam dificuldades, também enfrentam problemas. E por isso que a gente, numa das chamadas aqui do programa, eu falei, 9 em cada 10 casos seriam prevenidos, porque a gente é feito de altos e baixos. Então, precisa realmente entender que aquele momento, de repente, de super baixo, amanhã o sol vai voltar a brilhar, doutora. Exatamente. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Às vezes não, nesses casos não se dá conta de fazer sozinho. É necessário uma ajuda. O que a família ou os amigos do trabalho podem fazer primeiro? E depois eu quero saber o que eles não podem fazer. No caso, quando a gente perceber que alguém está se isolando, você deu algumas dicas, algumas pistas, né? A pessoa começa a se isolar, se afastar, não quer mais fazer parte dos momentos em grupo. O que a gente pode fazer nesses casos? Bom, se a gente percebe isso... Mesmo não sendo profissional, né? Se a gente percebe isso, a gente pode se aproximar, mas isso sempre com muito carinho e muito respeito. Porque ela está tão fragilizada que qualquer coisa que você for falar, ela pode entender de uma outra forma e não aceitar. Ok. Então é se aproximar e mostrar interesse. Olha, eu percebi que você tem se afastado um pouco. Está acontecendo alguma coisa? Você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Porque se ela percebe um julgamento ou um espanto, ela já se recolhe. Então, sempre procurar trazer para ela, olha, você era assim e tal, e eu tô percebendo que você mudou. Tô sentindo sua falta. E como que eu posso te ajudar, né? Para ela sentir que você tá ali por ela mesma. Entendi. Né? E que ela tem um valor. Então, ela vai entender que você vai tirar ela do foco da ideia de desesperança, né? E essa é uma forma. Ok. Mas como a gente já disse que é uma coisa que vai aumentando e vai levando a pessoa cada vez mais a ideia de acabar com o sofrimento através da morte, a gente tem que entender que a gente precisa respeitar o tempo da pessoa, mas também correr atrás da ajuda necessária dos profissionais. Certo. Né? Porque se a gente fica tentando só ser amável e a gente não é da área, a gente não vai perceber coisas que vão, na verdade, ser um risco. E quando o paciente e o profissional da saúde, né, o psicólogo, o psiquiatra está ali, o terapeuta está ali, existe uma relação de muito maior abertura do que com alguém que me conhece, que conhece minhas fragilidades ou que vai fazer julgamentos que o profissional não vai fazer, que aliás vai ajudar a desfazer, né? Então realmente é importantíssimo que você ou busque ajuda ou leve essa pessoa de uma maneira muito carinhosa, como você disse aqui, né, doutora? Porque é um pouco perigoso, a gente não entende exatamente o funcionamento dos pensamentos da pessoa. E aí, se você chegar, vai passar, você vai ficar bem. Na cabeça dela, aquilo não faz sentido. Então, se você leva para um profissional, ele tem condições de entender aquilo e de auxiliar aquela pessoa com mais propriedade. Ok. Né? Mas é importante também a pessoa entender que ela tem um apoio de quem está ao redor dela. Tá. Né? Para que ela possa realmente conseguir enfrentar isso aí, né? Quando fala que nós poderíamos salvar 9 pessoas entre 10 que se suicidaram, isso realmente está ligado à questão do tratamento com o profissional, porque isso vai realmente mudar
a forma de pensamento da pessoa para tirar ela do risco. Tirar aquela daquele foco. Exatamente. Tirar a pessoa daquele foco. Agora é o seguinte, você que tem passado por lutas e dificuldades, que de repente está tentando vencer a depressão, que está tentando buscar um significado diferente na vida, e você ligou aqui na televisão Novo Tempo, na TV Novo Tempo, e tem percebido que a nossa programação é voltada para trazer esperança, adubar a esperança, porque a gente já nasceu com isso, algo que só Deus pode preencher. Eu quero que você saiba que aqui é o seu lugar. E existem noites muito escuras mesmo, que parece que a gente não vai conseguir ver brilho de estrela nenhuma, mas são nessas noites escuras que a gente consegue enxergar a lua melhor, que a gente consegue enxergar as estrelas melhor e que a gente pode perceber, muitas pessoas encontram Deus nesses momentos de grande dificuldade. Qual é o papel de Deus, você acha, ou de uma crença, ou de uma fé, nesses casos, doutora? A gente tem que tomar o cuidado de quando a pessoa está numa crise muito profunda, não faz sentido para ela, mas porque ela está doente. Certo. Mas a partir do momento que ela está sendo cuidada, você pode ajudá-la a relembrar os credos dela. Então aquilo vai trazer uma força, vai trazer uma confiança que vai ajudar ela a melhorar, né? Porque não é porque ela não acredita mais ou porque ela não quer, é porque ela não tem condições emocionais de acreditar naquilo, né? Por conta da desesperança. Mas sim, faz todo sentido, né? Você ajudá-la e fazer ela acreditar que tudo aquilo que era presente na vida dela antes ainda está lá. Então ela tem que olhar para isso, para a vida, né? Existe uma definição de um especialista em suicídio que ele diz que o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Repete aí, doutora. O suicídio é uma solução definitiva para um problema que é temporário. Então, se existisse uma forma dessa pessoa encontrar um caminho para sair desse problema, ela não precisava dessa solução definitiva, que, na verdade, vai ceifar a vida dela, sendo que ela tem esperança para continuar vivendo, né? Então, é importante ela descobrir isso novamente, né? Que o sofrimento dela pode ter um fim que não seja com o fim da própria vida. Tomara. Olha, a gente está aqui na torcida, o nosso trabalho agora é divulgar, é realmente fazer com que as pessoas falem sobre esse assunto com seriedade, dando realmente o valor que isso merece, porque quando a gente se informa, quando a gente conversa sobre o problema, a gente está, na verdade, entendendo e buscando soluções, ao contrário do que se pensou no passado, né? Exatamente. Ao invés de sugestionar, jamais. Existe, a Shirley mencionou aqui, pedi para ela repetir até 2 vezes, né? Existe outras coisas para a gente olhar além daquele pensamento negativo, daquele pensamento autodestrutivo. E nós acreditamos também no poder de Deus, que é capaz de todas as coisas, independente da situação difícil que a pessoa esteja passando. Nós acreditamos em milagres aqui, então é importante a gente se agarrar à fé. Sim. E você que é familiar, você que está passando por uma luta na sua casa ou conhece alguém do trabalho, entregue essa pessoa na mão de Deus em oração. E nós aqui do programa Vida e Saúde também oramos. Cada programa, antes de preparar o conteúdo, antes de pensar, e no momento de fazermos aqui o Vida e Saúde, nós oramos, entregando a Deus a sua vida, as suas decisões, que são tão importantes. Shirley, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que vai construindo uma torre alta. Isso. Então, não é do dia para a noite que a gente vai resolver um problema que, de repente, foi se instalando ao longo de uma vida. Ele também veio se instalando aos poucos. É certo. Mas só que quando ele chega no ápice, é um ápice de coisas negativas. Então, a gente tem que entender que a velocidade de ajudar também vai ser aos poucos, mas ela é necessária para que realmente tire a pessoa do risco, né? Maior que é tirar a própria vida. Agora, o que é interessante nesta campanha é que ela pensa também na família, não só da pessoa que está tentando, porque tem gente que tenta várias vezes, né? Mas também na família daqueles que estão enlutados por aqueles que foram. Porque ela precisa entender que, apesar daquilo ter acontecido, ela pode ser também auxílio para pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Certo. E ajudar e auxiliar a salvar a vida de alguém, né? Foi o que gerou a campanha, né? Essa família que distribuiu esses cartões com fitas amarelas, com mensagens positivas. Então, é fazer dessa dor
algo positivo para ajudar alguém e não alimentar a culpa, né? Agora eu quero saber o seguinte, doutora, como é que a gente faz? A gente tem, assim, às vezes a gente não sabe o que fazer, o que falar. Só estar presente, só estar do lado? Esse é um ponto importante, porque assim, a gente se sente tão desprevenido com aquele choque, né? Que, sei lá, a pessoa falou para você, não, eu tô pensando em tirar a minha vida. Você se sente tão chocado que você não sabe o que fazer. Às vezes, você vai simplesmente estar ali, Do lado. respeitando aquela dor e falando, eu estou com você. Se você pensar nisso de novo, liga para mim, vamos conversar. Porque é tão Sentir rápido. que tem alguém junto ali. É rápido, assim, a pessoa pensa, eu vou tirar minha vida. Se ela volta esse pensamento para uma outra coisa, ela desiste, entende? Só que esse Entendi. pensamento ele vai voltar, por isso ela precisa de auxílio e tratamento. Tá certo. Então, se ela encontra alguém que ela possa confiar, que ela possa procurar, ela pode sim mudar o pensamento dela e procurar um outro caminho. Tá certo. Doutora Shirley, obrigada. Olha, a gente conversou sobre tantas coisas importantes aqui e agora a gente vai fechar aqui mostrando para você a campanha do Setembro Amarelo, uma rápida ideia para você. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Olha aí, mais uma ferramenta de auxílio. Legal, né, doutora? Ótimo. Obrigada pela participação hoje aqui no Vida e Eu Saúde. que agradeço. É importante a gente tentar salvar vidas, né? Estamos juntos. A vida sempre vale mais, a gente tem que manter isso em mente. Certeza. E olha só, a gente pausa agora a nossa conversa aqui e no próximo bloco você acompanha como preparar repelente caseiro contra pragas do jardim. É o quadro Minha Horta na Cidade. E ainda no programa tem essa delícia, cinnamon roll vegano aqui no Vida e Saúde. Ai, que delícia. A gente já volta.